17 de outubro de 1845. Plantagem Ashwood, Savannah, Geórgia. Os gritos do jovem Samuel, quebrados e silenciados, ainda ecoavam pelos alojamentos dos escravos, uma ferida fresca no ar úmido da noite. Mary Jackson, esse era o nome que os registros tentaram apagar. Mas a terra nunca esqueceu. Uma cozinheira e curandeira de 42 anos, treinada desde a infância para suportar, ensinada a servir, espancada até o que esperavam ser submissão. Mas naquela noite, Mary não curvou a cabeça. Ela não chorou. Ela não implorou por misericórdia. Mary matou. Com uma frigideira de ferro fundido e um silêncio mais afiado que qualquer lâmina. Esta é a verdadeira história de Mary Jackson, uma mulher que decidiu que aquela noite de injustiça brutal não seria um dia de desespero, mas de acerto de contas. Antes de continuarmos com o vídeo, deixe um comentário dizendo-nos de onde é e que horas são aí. E não se esqueça de se inscrever no canal. A luz da manhã rastejou lentamente pela plantagem Ashwood, arrastando calor e memória consigo, uma névoa amarelada doentia agarrada ao musgo espanhol que pendia como cabelo choroso de carvalhos antigos. O ar, denso com o cheiro de magnólias e o gosto subjacente de medo e corpos não lavados, parecia oprimir tudo, sufocando a respiração, sufocando a esperança. Ashwood era em si uma mentira viva. Do rio, a sua grande fachada, pintada de branco e ladeada por colunas imponentes, prometia prosperidade e graça sulista. Mas para além dos jardins bem cuidados, para lá dos roseirais a murchar sob o sol, a verdade apodrecia. Os alojamentos dos escravos, um aglomerado de cabanas dilapidadas, vergaram sob o peso de gerações de negligência, as suas madeiras gemendo, as suas paredes de taipa a desmoronar-se como promessas esquecidas. Os campos de cana-de-açúcar estendiam-se sem fim. Um oceano. A Casa Grande, com a sua sala de jantar opulenta e cortinas de veludo, representava para Mary não luxo, mas um vazio arrepiante. Ela conhecia os senhores, a senhora Eleanor, com o seu sorriso de porcelana e vontade de ferro, o Sr. Thomas, com a sua gargalhada estrondosa e crueldade casual. Ela via os seus filhos, roliços e rosados, a serem instruídos na sala de estar, as suas mentes a florescer com histórias e contas. E ela via o seu próprio povo, geração após geração, negado até mesmo o entendimento mais básico da palavra escrita. Era uma fome deliberada, uma cegueira calculada imposta à alma. A resistência de Mary começou subtilmente, como uma raiz a empurrar através da pedra. Começou com a sua própria filha, uma menina chamada Clara, cujos olhos brilhavam com uma curiosidade insaciável. Clara, como Mary, era uma criada doméstica, com permissão para proximidade a livros, a conversas. Mary, lembrando-se das lições da sua mãe, começou a ensinar Clara. Não com livros, pois esses eram demasiado perigosos, mas com o carvão da lareira, nas costas de velhas listas de lavandaria, na superfície lisa e gasta da sua tábua de cortar. Ela ensinou Clara as formas das letras, os sons que faziam, a forma como se uniam para formar histórias, para formar a verdade. Clara tornou-se a sua primeira acólita, um testemunho vivo do poder de uma única lição sussurrada. Então, os sussurros começaram a espalhar-se. Outras crianças, atraídas pela confiança tranquila de Clara, pela luz nos seus olhos, procurariam Mary. Vinham ter com ela no meio da noite, depois de os senhores estarem a dormir, depois de os sinos do campo terem cessado o seu toque fúnebre. Juntavam-se nas cabanas apertadas e sem ar, às vezes apenas 2 ou 3, às vezes 1 dúzia, os seus rostos absortos à luz bruxuleante da lâmpada. Mary ensinava-os em tons abafados, usando o que quer que pudesse encontrar. Um pedaço de ardó. Se contrabandeado do escritório do Senhor. Uma página roubada de um velho inário, as suas palavras sagradas transformadas num abecedário. Às vezes, ela simplesmente usava o dedo, traçando letras no chão de terra, observando os seus olhos ansiosos seguirem cada curva, cada linha, cada traço. Cada lição era um ato de fé, um desafio sussurrado no ar faminto. Eles pensavam que ela era demasiado burra para fugir. Ela era demasiado sábia
para desperdiçar o seu fogo. Mary entendia que fugir era para um, ensinar era para muitos. Era uma revolução de fogo lento, uma insurreição silenciosa da mente. Ela lembrava-se das histórias contadas pelos anciãos, histórias de códigos, de mensagens escondidas em cânticos espirituais, de rotas de fuga gravadas em colchas. Cada grito que alguma vez ouvira tinha um nome, e ela lembrava-se de cada um. Jacob, chicoteado por olhar um homem branco nos olhos. Lena, vendida rio abaixo, o seu bebê arrancado dos seus braços. As meninas atrás do celeiro, a sua inocência roubada pelos filhos do Senhor. Essas memórias não eram fardos, eram combustível. Cada criança que aprendia a ler era uma luz contra a escuridão que se aproximava, uma refutação silenciosa à mentira da sua ignorância inerente. A sua cozinha tornou-se uma academia secreta. O sussurro das folhas secas lá fora, o coachar dos sapos no pântano próximo, o pio distante de uma coruja, estes eram os únicos sons permitidos a quebrar o silêncio sagrado das suas lições. Ela ensinava-os a ler a Bíblia, não apenas para a salvação, mas pelas suas histórias de libertação, dos oprimidos a erguerem-se contra os seus captores. Ela ensinava-os a contar, a entender os números, a decifrar os livros de registro da plantação se alguma vez pudessem pôr as mãos neles, a entender a verdadeira medida do que lhes era roubado. Ela ensinava-os a escrever os seus nomes, um ato simples que reivindicava a sua própria a identidade da massa anônima de propriedade. Ao longo dos anos, Mary Jackson tornou-se uma biblioteca viva, uma guardiã de conhecimento proibido. Ela ensinou mais de 200 crianças, os seus rostos um borrão de esperança e medo, as suas mentes um terreno fértil para as sementes da literacia. Ela ensinou-os a ser invisíveis, a carregar o seu conhecimento como uma joia escondida, a nunca trair o segredo. A palavra, ela sussurrava, é uma arma, mais afiada que qualquer lâmina. Pode cortar mentiras, pode libertar-vos. A frigideira de ferro fundido, pesada e preta, estava pendurada no seu gancho por cima da lareira, uma ferramenta de sustento diário, um objeto mundano na cozinha de Mary. Mas para Mary era mais. Era um testemunho da sua força, das incontáveis refeições que cozinhara, das vidas que nutrira. Estava temperada com gerações de cozinha, com o fumo de incontáveis fogueiras, com as lágrimas silenciosas derramadas sobre o seu conteúdo fumegante. Hoje sentia-se diferente, sentia-se imbuída de um novo propósito. Esta era a arma que usaria, não para ensinar, mas para o acerto de contas que se aproximava. Ela tinha observado o jovem Samuel, não mais velho que 10 anos, o seu rosto brilhante com o orgulho de uma palavra recém-aprendida, tentar ler um fragmento de jornal descartado que encontrara. O feitor Silas, um homem cujo coração era tão frio e duro quanto o ferro que forjava na ferraria, apanhara-o. Os gritos do rapaz, um som fino e penetrante, tinham cortado a névoa da tarde, silenciando as cigarras, gelando o sangue. Silas tinha-o espancado, não com um chicote, mas com uma correia de couro grossa e pesada, até que Samuel jazia partido, o seu pequeno corpo convulsionando, o seu espírito tremeluzindo como uma vela a morrer. Ele morreu naquela noite, rodeado pela sua mãe a chorar e pelos olhos silenciosos e atentos dos alojamentos. O seu crime? O desejo de saber. A sua lição. O custo brutal da literacia. Naquela noite, Mary não cozinhou. Ela não limpou. Ela não dormiu. Ela sentou-se junto à lareira com a frigideira de ferro fundido no colo, o seu peso frio a enraizá-la. As suas mãos, geralmente tão hábeis e gentis, agora agarravam-na com uma resolução feroz. Ela estava a nomeá-los um por um, como maldições sussurradas no escuro. Um para Samuel, cuja sede de conhecimento lhe custou a vida. Um para a sua mãe, cuja dor era um rio que nunca secaria. Um para Clara, a sua própria filha, que poderia ter sido Samuel. Um para a sua mãe, que ousou ensiná-la. Um para cada criança que ela alguma vez ensinara, para cada faísca de esperança que acendera,
agora ameaçada pela indiferença monstruosa de homens como Silas. Cada golpe que imaginava não era um ato de raiva, era uma escritura, uma terrível liturgia de justiça. Não raiva. Acerto de contas, o ar estava pesado, carregado de dor não expressa e do cheiro a açúcar queimado. Silas, depois do seu dia de barbarismo, tinha se retirado para a sua pequena cabana dilapidada, não muito longe dos alojamentos dos escravos, uma conveniência cruel que lhe permitia monitorizar a sua propriedade humana mesmo no seu estupor de bêbado. Mary observara-o, uma sombra contra o céu sem lua, enquanto ele cambaleava para dentro, a sua lâmpada projetando um brilho breve e doentio. Ela conhecia a sua rotina, o grande gole de uísque barato, o colapso na sua cama, os roncos profundos e guturais que permeavam o ar úmido da noite. Mary levantou-se, uma sombra silenciosa a destacar-se da escuridão mais profunda da parede da cabana. A frigideira sentia-se viva no seu aperto, o seu ferro frio irradiando um estranho calor, um zumbido silencioso de poder. Ela moveu-se sem som, os seus pés descalços a pressionar a terra batida, cada passo uma oração deliberada e sem pressa. O próprio ar parecia prender a respiração, as cigarras silenciosas, os sapos, o fedor a uísque velho e a corpo não lavado, atingiu-a primeiro, espesso e enjoativo. Silas jazia estendido na sua cama, os seus roncos pesados rasgando o silêncio, um som primordial e repugnante. O seu chicote, enrolado como uma cobra venenosa, estava numa banqueta próxima. Os olhos de Mary fixaram-se no seu rosto, inchado e vermelho, relaxado com a arrogância inconsciente de um homem que se acreditava intocável. Ela via o corpo quebrado de Samuel naquele rosto, o medo nos seus olhos jovens, o sangue na terra. Ela via as lágrimas de Lena enquanto o seu bebê era arrancado dos seus braços, uma venda que Silas supervisionara com um sorriso afetado. Ela via os incontáveis sofrimentos anônimos, o trabalho exaustivo, as humilhações, tudo sancionado, imposto e amplificado por este homem. A frigideira desceu. Aterrou com um som como uma corda molhada a estalar, um baque nauseante que foi absorvido pela noite espessa, mas que ecoou na medula dos ossos de Mary. Silas emitiu um som sufocado e gorgolejante, uma súbita e desesperada inspiração, os seus olhos abrindo-se, arregalados com um terror fugaz e nascente que durou apenas uma fração de segundo antes de se vitrificarem fixos em nada. A sua mão tremelicou, estendendo-se, não pelo seu chicote, mas pela dor, pelo fim súbito e impossível. O ferro pesado acertara em cheio, um julgamento rápido e brutal. Fora. Faltam 2. Mary ficou por um momento, a frigideira ainda na mão, o ar ainda denso com o cheiro a uísque e morte. Não havia triunfo, nem euforia, apenas uma calma profunda e arrepiante. Ela não agira num ataque de raiva. Executara uma sentença, um acerto de contas há muito esperado. Ela limpou a frigideira nas calças grosseiras de Silas, um gesto tão mundano quanto limpá-la depois de cozinhar, depois saiu para a noite. As estrelas, geralmente obscurecidas pela espessa umidade do sul, pareciam brilhar com um brilho natural, observando testemunhas silenciosas. O seu caminho seguiu depois para a casa grande, uma jornada que ela fizera incontáveis vezes, mas nunca com tal propósito. A grande estrutura pairava, um túmulo branco ao luar, as suas colunas como dedos esqueléticos contra o céu. O cheiro a jasmim do jardim da senhora misturava-se com o cheiro fraco e persistente a tabaco caro que sempre se agarrava ao Sr. Thomas. Ela lembrava-se do dia em que o Sr. Thomas vendera o filho de Lena, um menino de não mais de 3 anos, por uma soma irrisória, alegando necessidade econômica. Os gritos de Lena assombraram os alojamentos por semanas, um som visceral de um coração de mãe a ser arrancado do seu peito. Thomas apenas bebera o seu conhaque, o seu rosto impassível, os seus olhos já a calcular o próximo lucro. Ele orquestrara o sofrimento, construíra o seu império sobre as costas partidas e famílias desfeitas do seu povo. Ela deslizou pela porta da cozinha destrancada,
um fantasma na casa que servira por décadas. O silêncio lá dentro era diferente aqui. Um silêncio rico e estofado que absorvia o som, um testemunho do mundo isolado dos senhores. Cada rangido das tábuas do chão, cada sussurro das cortinas pesadas, sentia-se amplificado. Contudo, Mary movia-se com uma furtividade quase sobrenatural. A grande escadaria, polida até um brilho espelhado, parecia suspirar sob o seu peso enquanto ela subia, a frigideira pesada e reconfortante na sua mão. O quarto do Sr. Thomas ficava no final do longo e ornamentado corredor. A porta estava entreaberta, uma fresta de escuridão emoldurada pelo patamar iluminado pela lua. Ela ouviu os seus roncos estrondosos e autossatisfeitos, um som que geralmente a enchia de um pavor profundo e silencioso. Agora era apenas um sinal, uma deixa. Ela abriu mais a porta, revelando o quarto luxuoso, dominado por uma enorme cama de dossel. O Sr. Thomas jazia de costas, o seu corpo corpulento espalhado pelos lençóis finos de linho, o seu rosto corado, um copo de vinho do Porto meio vazio na sua mesa de cabeceira. Ele era o arquiteto da sua dor, o árbitro final das suas vidas, das suas mortes. Mary via os rostos dos trabalhadores do campo, magros e queimados pelo sol, na sua carne macia e pálida. Ela ouvia o estalo do chicote, os gritos dos bebés arrancados das suas mães, as lamentações de um povo quebrado pela sua vontade. Cada um deles, um fantasma a pressionar, a incitá-la. A frigideira desceu. Aterrou com um som como um ramo a estalar na geada, um baque agudo e ressonante que parecia vibrar pelas próprias fundações da casa. O Sr. Thomas soltou um suspiro estrangulado, um som sufocado de descrença e terror, os seus olhos abrindo-se, arregalados e injetados de sangue, fixos na figura escura e vingadora acima dele. Por um instante fugaz, um brilho de compreensão, de horror, cruzou as suas feições, como se ele finalmente reconhecesse a mulher silenciosa e estoica que o servira por tanto tempo. Então, os seus olhos reviraram-se e o seu corpo pesado relaxou, uma pilha de carne inerte sobre os lençóis imaculados. O copo de vinho do Porto na mesa de cabeceira balançou precariamente, depois caiu, derramando uma mancha escura e carmesim pelo linho branco, uma mímica sombria e irônica de sangue. Um fora. Falta um. A respiração de Mary era regular, o seu coração um tambor constante no seu peito. Ela limpou a frigideira na orla de uma cortina de seda, a sua opulência uma zombaria silenciosa. O ar no quarto sentia-se mais leve, purgado. Ela não se demorou, o seu olhar varrendo a cena uma última vez, um reconhecimento silencioso da justiça entregue. Ela era um instrumento, um vaso para a memória coletiva do sofrimento, e não vacilaria. O seu próximo destino era o quarto da senhora Eleanor, do outro lado o corredor. Eleanor, com o seu sorriso de porcelana e vontade de ferro, as suas mãos delicadas que nunca tocaram a sujidade, mas que assinavam vidas com fria indiferença. Eleanor, que uma vez oferecera a Clara um vestido descartado, um gesto que ela considerava bondade, enquanto simultaneamente lhe negava o direito de aprender, o direito de ter esperança. Eleanor, que dispensara os apelos de misericórdia da mãe de Samuel com um aceno da mão e vontade de Deus arrepiantemente educado. A sua cumplicidade era uma lâmina mais afiada que a raiva do seu marido, pois estava disfarçada de piedade e graça sulista, um veneno que se infiltrara na própria alma. O cheiro a lavanda e água de rosas, a fragrância de assinatura de Eleanor, saudou Mary enquanto ela entrava no quarto. Era um contraste gritante com a sujidade e o suor dos alojamentos, um perfume desenhado para mascarar o fedor da injustiça. A senhora Eleanor jazia enrolada de lado, com renda delicada na sua camisola de dormir, a sua respiração superficial e autoimportante. A sua penteadeira, carregada de escovas de prata e pequenos frascos de cristal, brilhava ao luar. Mary estava sobre ela, com a frigideira levantada. Ela lembrava-se da forma como Eleanor observava os trabalhadores do campo da sua varanda, uma observação distante, quase clínica,
como se fossem figuras num quadro, não almas vivas e que respiram. Ela lembrava-se da forma como os olhos de Eleanor endureciam quando uma criança era apanhada a tentar aprender, um brilho de medo frio nas suas profundezas, como se o próprio ato de literacia ameaçasse as fundações do seu mundo. E ameaçava. Ameaçava tudo. A frigideira desceu. Aterrou com um som, como um ramo, a estalar numa súbita rajada de vento. Um estalo. Os seus olhos abriram-se, arregalados e desfocados, captando o luar, refletindo a silhueta escura e inflexível de Mary. As suas mãos delicadas estremeceram, estendendo-se para algo que não estava lá, o seu cabelo perfeitamente penteado, espalhado na almofada. Por um momento, o seu rosto contorceu-se, não de dor, mas num olhar de profunda e horrorizada traição, como se o mundo que ela tão cuidadosamente construíra tivesse subitamente, inexplicavelmente, se virado contra ela. Então, a sua respiração cessou, e o ar perfumado à lavanda ficou imóvel. A sua fachada delicada quebrou-se, o seu controlo sobre a esfera doméstica, desfeito pelas mesmas mãos que a serviam, pela mulher que ela descartara como mera propriedade. 3 fora. Todos eles. Mary ficou em silêncio, a frigideira ainda na mão. O ato estava completo, o acerto de contas fora entregue. Não havia tremores, nem hesitações, nem arrependimento. Apenas uma exaustão profunda e um sentimento de um imenso peso finalmente levantado. Os fantasmas de Samuel, do filho de Lena, de todos os esquecidos, pareceram recuar. Os seus gritos substituídos por um suspiro silencioso e coletivo de libertação. Ela saiu da casa grande, deixando para trás os quartos opulentos e agora silenciosos. O luar, embora ainda brilhante, sentia-se diferente agora. Já não um observador silencioso, mas uma testemunha de uma verdade terrível e necessária. Ela não fugiu. Ela não se escondeu. Ela caminhou. Ela caminhou para fora da casa grande e para a penumbra antes do amanhecer, com a frigideira ainda na mão. Ela passou pelos alojamentos dos escravos, um lugar que agora se sentia estranhamente transformado, infundido com o conhecimento silencioso do que acontecera. Algumas das crianças, inquietas, sentindo a mudança no ar, espreitaram das portas das suas cabanas, os seus olhos arregalados e interrogadores. Mary encontrou o olhar delas e nos seus olhos. Elas viram não desespero, mas uma resolução tranquila e terrível. Elas sabiam. Não os detalhes, talvez, mas a essência. O ar era diferente. O silêncio era diferente. Algo tinha mudado, enquanto as primeiras e fracas estrias de laranja sangravam no céu oriental. Sinalizando o amanhecer relutante, o alarme foi dado. Uma criada doméstica, entrando na cozinha para os preparativos da manhã, encontrou o vinho do porto derramado e a desordem geral. Depois, descobriu a cena horrível no andar de cima. A plantação irrompeu. Gritos, berros, o toque frenético do sino de alarme que geralmente sinalizava um fugitivo. Desta vez, era algo muito pior. Mary foi encontrada sentada na varanda da sua cabana, a frigideira de ferro fundido repousando no seu colo, as suas mãos apertadas sobre ela. O seu rosto era sereno, ilegível, gravado com a sabedoria de gerações. O sangue na frigideira estava seco agora, um testemunho escuro e silencioso. Ela não ofereceu resistência quando os patrulheiros, os seus rostos contorcidos com uma mistura de medo e raiva, desceram sobre ela. Ela não implorou. Ela não explicou. A prisão foi rápida, brutal. Ela foi arrastada, o seu corpo movendo-se com uma rigidez surpreendente, como se já estivesse preparada para o que estava para vir. As outras pessoas escravizadas observavam das suas cabanas, os seus rostos uma mistura de terror, admiração e uma esperança nascente e perigosa. Eles viram não uma assassina, mas uma libertadora, uma mulher que ousara quebrar as cadeias inquebráveis. O julgamento foi uma farsa, um tribunal apressadamente reunido na cidade vizinha de Savannah. Um juiz branco, um júri branco, todos homens cujas vidas foram construídas sobre o mesmo sistema que Mary desafiara. O tribunal estava lotado, um espetáculo para os curiosos,
os horrorizados, os vingativos. A acusação. Mary sentou-se por tudo isso, as costas direitas, o olhar firme. Ela usava o mesmo vestido simples feito em casa que sempre usava. O seu cabelo, geralmente bem preso, estava agora solto, emoldurando um rosto que permanecia completamente calmo, ilegível. Ela não negou as acusações. Não ofereceu defesa. Quando lhe perguntaram se tinha algo a dizer, a sua voz, quando veio, era suave, clara, e carregava uma ressonância antiga que silenciou a sala. Eu estava a lembrar-me, disse ela, os seus olhos varrendo os rostos do júri, do juiz, dos espectadores. Eles pensaram que esquecemos. Um arrepio percorreu o tribunal, um suspiro coletivo. As suas palavras, tão simples, mas tão profundas, carregavam o peso de séculos de dor não dita, de memórias descartadas. Não era uma admissão de culpa, mas uma declaração de verdade, uma proclamação do poder duradouro da memória histórica. Ela não tinha esquecido, e através dela, eles foram forçados a lembrar. O veredicto foi rápido. Culpada. A sentença: morte por enforcamento. A multidão queria espetáculo, uma execução pública para reafirmar a sua dominância, para incutir medo. No dia da sua execução, a forca ergueu-se nítida contra o céu brilhante da Geórgia. Uma grande multidão tinha se reunido, alguns morbidamente curiosos, alguns genuinamente assustados, alguns ali para testemunhar a reafirmação do poder. Mary foi levada ao patíbulo, os seus passos firmes, o seu olhar fixo no horizonte, não nos rostos abaixo. Ela estava vestida com uma simples túnica branca, as suas mãos atadas, mas o seu espírito desatado. O ministro falou de pecado e redenção, da misericórdia do Senhor, do julgamento de Deus. Mary ouviu, o seu rosto sereno, um sorriso tênue, quase imperceptível, brincando nos seus lábios. Enquanto o laço era colocado em volta do seu pescoço, enquanto o carrasco se preparava para cumprir o seu sombrio dever, ela olhou para os rostos reunidos. Os seus olhos profundos e sábios não tinham medo nem desespero. Então, pouco antes da alçapão cair, a sua voz, clara e forte, ressoou pela praça, cortando a antecipação silenciosa, ecoando na própria alma da terra. Não perdão, ela declarou, o seu olhar penetrante e inabalável. Memória. E então, silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas cheio, vibrando com o peso das suas palavras, com o legado da sua desafio. Após a sua morte, a lenda de Mary Jackson cresceu como o kudzu no calor do sul. Tentaram enterrar a sua história, apagar o seu nome dos registros, mas a terra nunca esqueceu. As pessoas começaram a colocar pequenos símbolos onde ela morrera. Uma pedra lisa de rio, um raminho de jasmim, um pedaço de carvão. Crianças ensinadas em segredo pelos seus pais, pelas crianças que Mary ensinara, batiam 3 vezes no peito, uma saudação silenciosa à mulher que ousara lembrar. As histórias das 200 crianças que ela secretamente ensinara a ler espalharam-se como um incêndio, sussurradas de cabana em cabana, levadas pelo vento pelos campos de cana-de-açúcar. O seu ato de violência não foi visto como um fim, mas como um começo, um catalisador. O medo que mantivera as pessoas em silêncio começou a quebrar-se. O conhecimento que ela transmitiu, as sementes da literacia, começaram a dar frutos. Cartas foram escritas, mensagens secretamente passadas, uma rede de resistência lenta, cuidadosamente construída, alimentada pela memória de Mary. Anos mais tarde, uma frigideira de ferro fundido no... Mary Jackson não pediu para ser livre. Ela fez a liberdade responder. O seu nome tornou-se história. O seu silêncio tornou-se escritura. A sua memória, uma brasa feroz e ardente nos corações daqueles que ainda lutavam por justiça, um lembrete de que mesmo nas noites mais escuras, uma única mulher, armada com uma frigideira e uma vontade inflexível, poderia desferir um golpe que ecoaria pela eternidade. As palavras que ensinou, as vidas que tocou, tornaram-se o seu monumento, um testemunho vivo de uma verdade que os senhores tentaram enterrar,
mas nunca puderam verdadeiramente apagar. Se esta história acendeu algo dentro de si, um nó na garganta, uma memória enterrada, uma sede de justiça, então partilhe-a, não pelo algoritmo, partilhe-a pela memória. E assim, Mary Jackson, a mulher cujo nome estava destinado a desaparecer, tornou-se uma marca indelével na alma do Sul. O seu espírito, indomável pela forca, misturou-se com o vento que sussurrava pelos canaviais, um constante sussurro de desafio.